Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 10 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. O governo federal vai lançar nas próximas semanas o programa Inglês Sem Fronteiras. Você sabe o que fazer quando algum serviço é renovado automaticamente contra a vontade do consumidor? O Jornal Visual explica. E ainda, uma iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem aproximado os surdos da ciência. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Muitos universitários brasileiros não têm inglês fluente. Por isso, deixam de concorrer a bolsas de estudo em universidades de ponta dos Estados Unidos e da Inglaterra. Para tentar reverter esse quadro, o governo federal vai lançar nas próximas semanas o programa Inglês Sem Fronteiras. Bruno é aluno do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Ele se prepara para tentar uma bolsa de estudos pelo programa Ciência Sem Fronteiras, do governo federal, e fazer o intercâmbio de 1 ano na Inglaterra. Para atingir o nível exigido de língua inglesa, Bruno vai pagar do próprio bolso um curso intensivo de 6 meses. Vai sair por volta de R$ 2.500 o curso, mais o livro que eu consegui ainda comprar com desconto, uns R$ 150, mais o preço dos testes, que eu acho que é em torno de entre R$ 100 e R$ 200. Sem o domínio da língua inglesa, muitos estudantes têm desistido de tentar o intercâmbio para países como Estados Unidos e Inglaterra. Por isso, nas próximas semanas, o governo federal vai lançar o programa Inglês Sem Fronteiras. 100 mil universitários com mais de 600 pontos no Enem poderão fazer um exame para avaliar a competência na língua. Eles são os potenciais candidatos a uma das 101 mil bolsas que o governo federal vai oferecer até 2015 para cursos no exterior. O desempenho será classificado em 5 níveis, e os que ficarem nos patamares intermediários poderão fazer o curso gratuito de 6 meses em universidades federais. É uma forma para ajudar quem vai enfrentar uma disputa acirrada. Para a prova de suficiência de língua, é importante que ele consiga ler e interpretar textos, ouvir bem e decodificar a mensagem e escrever bem. Mas isso é para passar na prova. Aí, se ele passou na prova, foi bem sucedido, tem o momento de ir efetivamente fazer o intercâmbio. Aí ele tem que ter a conversação absolutamente correta. O que fazer quando algum serviço é renovado automaticamente contra a vontade do consumidor, hein? Confira na reportagem de Thaís Factioli. Durante 6 meses, Sueli se distraiu com a leitura desta revista de decoração. A assinatura foi um brinde por ter acumulado bônus no cartão de crédito. Mas o prazer virou transtorno. Quando acabou o período de cortesia, a aposentada continuou recebendo a revista. Só que a cobrança veio na fatura do cartão. Aí eu ligava para lá e acontecia aquela situação clássica de ficar 20 minutos no telefone, explicava para um, explicava para outro, passava para outro ramal, explicava para o outro. E aí depois a ligação sempre caía. O que aconteceu com Sueli é muito mais comum do que se imagina. Não aconteceu uma única vez, tem acontecido frequentemente. Sempre com revista? Sempre com revista, sempre com questão de revista e jornal. Já tive com renovação de pacote de mensagens de telefonia celular, renovaram sem eu pedir, e aí quando eu fui ver estava sendo cobrado. Se você ficar quieto, realmente você paga sem saber o que está pagando. Se você não fizer uma análise real do teu extrato mês a mês, você entra como um incauto na história. A renovação automática de serviços é considerada uma prática abusiva e fere os princípios gerais do Código de Defesa do Consumidor. Uma empresa não pode continuar com um contrato após o fim do prazo determinado se não houver manifestação expressa do consumidor. Quando uma pessoa é surpreendida pela renovação automática de um serviço, o primeiro passo é procurar a empresa responsável pela cobrança para cancelar o contrato e pedir o reembolso do valor cobrado indevidamente. Se a tentativa não der certo, a saída pode ser recorrer a um órgão de defesa do consumidor. A gente vai, na verdade, notificar essa empresa para que ela faça o ressarcimento em dobro de tudo aquilo que foi pago indevidamente. Se a gente não consegue resolver de forma administrativa, a gente sim se socorre ao Poder Judiciário para que ele tenha seus prejuízos minimizados e seu direito resguardado. Veja agora as notícias do mundo.
Os rebeldes que tentam derrubar o regime ditatorial de Bashar al-Assad na Síria assumiram que retiraram tropas de alguns distritos da cidade de Alepo, a capital econômica do país. A localidade é estratégica para os insurgentes, mas conta com forte poderio militar do governo. Segundo o comando rebelde, a retirada foi programada para reforçar outras frentes de batalha. Entidades de direitos humanos acreditam que mais de 200 pessoas morrem todos os dias em combates na Síria. O número total de mortos pode chegar a 20 mil, a maioria civis. Pelo menos 20 pessoas morreram e quase 500 mil foram afetadas pelas fortes chuvas que atingem as Filipinas. Mais da metade da capital, Manila, que tem 12 milhões de habitantes, está alagada desde a última segunda-feira. 14 províncias estão em estado de emergência e o temor das autoridades agora é com o aparecimento de doenças típicas de regiões alagadas. Comemoração e curiosidade. A NASA celebrou essa semana a chegada do robô Curiosity em Marte. O equipamento já começou a enviar fotos do planeta. O objetivo da NASA é buscar evidências de que Marte já teve formas de vida. A missão vai durar 2 anos terrestres ou 1 ano marciano. Economizar, gastar, prazo, dívida. Então, você aprendeu 4 sinais. Vamos revisar? Economizar, gastar, prazo, dívida. Iniciativas de inclusão virtual da Universidade Federal do Rio de Janeiro aproximam os surdos da ciência com a tradução de termos científicos para a língua brasileira de sinais. A Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro dá um exemplo de acessibilidade. O conteúdo da exposição Cadê a Química foi traduzido para Libras. O visitante surdo recebe um iPod com as etapas da visita e, com ele, tem autonomia e independência para percorrer os espaços e conhecer aquilo que deseja. E nem precisa de intérprete. O indivíduo chega numa exposição como qualquer outra pessoa e ele é recebido e entrega a ele um equipamento com todas as informações em Libras. Então, os monitores que estão na exposição, são treinados para a exposição, eles não sabem Libras de sinais, eles pegam o equipamento e disponibilizam para o surdo, e já explicando um vídeo em Libras sobre o que é a casa, o que é aquele espaço e como ele vai utilizar aquele equipamento. E a partir dali ele tem autonomia para explorar o espaço. A Casa da Ciência começou este trabalho de acessibilidade virtual das exposições no ano passado. O projeto evoluiu com a participação direta de surdos na tradução. Assim, as necessidades reais de interatividade e os termos mais apropriados na tradução foram definidos por surdos. Agora, a pessoa com surdez pode ter acesso ao mesmo conteúdo dos ouvintes. O professor de Libras, Wagner Cabral, aprovou a iniciativa. O site te estimula a querer conhecer cada cômodo de uma casa e mostra a relação cotidiana que temos com a química. Passamos pela cozinha, sala, o banheiro e se tem acesso a dicas e curiosidades sobre cada ambiente. Para o visitante surdo, a compreensão do conteúdo se torna muito mais agradável e clara porque todo o texto em português do site está traduzido para Libras. E nem é preciso vir aqui à Casa da Ciência para conhecer a exposição Cadê a Química? Todo o conteúdo estudado e traduzido para Libras vai estar disponível na internet para visitas virtuais. Ao lançar o conteúdo na rede, a Casa da Ciência multiplica as possibilidades de visita à exposição e, mais que isso, ensina que para contemplar os surdos em uma atividade cultural ou científica, não basta oferecer uma informação em português, mas sim traduzir para Libras, que é a primeira língua da comunidade surda.
O ator Bruno Ramos tem pressa. Ele espera que esta ideia avance logo para outros estados e países. Muita gente conhece e toma gosto por exposições, museus, através das excursões escolares ainda na infância. Mas durante muito tempo, esta atividade excluiu o visitante surdo por não se pensar na Libras nestes espaços. Precisamos aproveitar toda a tecnologia que temos à disposição hoje em dia, para que mais e mais surdos tenham acesso a exposições como esta. Torço para que iniciativas como a da Casa da Ciência se multipliquem no Brasil, da mesma forma que tomamos conhecimento de já acontecer em alguns países. É um caminho sem volta. A tecnologia possibilitou o acesso à informação e isso trará avanços imensuráveis para os surdos. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e um ótimo fim de semana.